Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Consulta Pública. Nesse vídeo eu vou explicar uma dúvida que vocês estão enviando muito, porque tem parte da PEC dos precatórios ainda sendo votada, e por isso muitos de vocês estão perguntando, e os R$ 400 para janeiro? Porque vocês já estão recebendo em dezembro, tem grupos que já receberam, grupos que ainda vão receber durante essa semana e a próxima, mas já estão preocupados com a sequência, janeiro, fevereiro, início de 2022. Já está garantido ou não? A abertura de crédito para o Auxílio Brasil com complemento de 400 já está pronta ou não? Aquela PEC parcial que passou já soluciona isso? Então nesse vídeo eu vou te explicar tudo sobre o Auxílio Brasil daqui por diante e também questão do retroativo de novembro e a questão das inclusões de novos beneficiários. O governo está fazendo uma manobra que vai fazer com que menos pessoas entrem nesse Auxílio Brasil e a fila fique maior. Então preste muita atenção nesse vídeo, não esqueça de deixar o like e fazer a inscrição. Vindo aqui para a nossa tela, 400 em janeiro já é certo? Na prática, sim. Na teoria, não. O que é a teoria? Publicação no Diário Oficial da União. O que é a prática? Já está tudo esquematizado, não depende mais da Câmara, não depende mais do Senado, já está tudo organizado, mas alguns detalhes dependem para o governo definir se vai utilizar uma sobra, que você vai entender e vai ficar um pouquinho preocupado com essa situação diante do que o governo faz com esse dinheiro. O governo está aguardando o fim da PEC, tá? Mas a parte dos 400, porque o que aconteceu? A PEC, vocês lembram que passou parcial? Alguns trechos da PEC foram aprovados e outros voltaram para debate na Câmara. Os que foram aprovados já garantem os 400. Tá? Só que eles estão aguardando as sobras. E o que são sobras? Vamos lá. A PEC dos precatórios, o texto dela abre 62,2 bilhões para o ano que vem, certo? Isso já está aprovado. Só que o governo calculou que precisa só de 54,6 bilhões para viabilizar o Auxílio Brasil de R$ 400 da forma que eles querem fazer. Ou seja, tem uma sobra de 7,6 bilhões. O que acontece? Lá no Senado, quando eles criaram o texto da PEC dos precatórios, alteraram o texto que veio da Câmara, os senadores colocaram uma cláusula que todo esse dinheiro da abertura do orçamento deveria ser utilizado para programa social, ou seja, os 62,2 bilhões. Só que o governo está tentando derrubar isso na Câmara. Para quê? Para utilizar só 54,6 bilhões e ficar com esses 7,6 bilhões de sobra. O que é isso? Essa parte que falta votar da PEC é justamente o trecho do direcionamento de gastos, tá? Tem alguns outros trechos, mas esse é o fundamental. Esse direcionamento de gasto vai fazer com que, se eles conseguirem derrubar essa cláusula do Senado, vai sobrar esse dinheiro aqui. Eles não vão usar esses 62,2 bilhões. E aí, se não for direcionado, eles vão mudar o foco. Basicamente, o que é? Eles querem essa sobra aqui para utilizar em distribuição de emendas parlamentares para que os deputados possam utilizar, claro que vão utilizar em prol das suas zonas eleitorais. Só que o que acontece? É um ano eleitoral e muitos deputados estão esperando isso por conta de terem votado a favor da PEC dos precatórios, porque houve uma negociação. O governo prometeu liberação de verbas para alguns deputados líderes para que eles levassem também os seus apoiadores junto. Então assim, o dinheiro para os 400 está viabilizado, só que depende dessa sobra aqui para eles fazerem a publicação dos 400 para o ano que vem. Por quê? Se for 62,2 bilhões, dá para colocar mais pessoas. Se for 54,6, menos pessoas. É esse o cálculo, simples assim. Ou seja, para quem já está no Auxílio Brasil, os 400 já estão certos, já tem abertura de crédito, ok? Só que o que eles estão definindo agora é quanto que eles vão usar desse crédito que foi aberto. Se 54,6 bilhões ou 62,2 bilhões. Sobram aí 7,6 bilhões de dúvida. Isso que vai ser definido e vai ser decisivo para saber quantas pessoas vão ser incluídas no ano que vem, porque esse dinheiro aqui daria para incluir muitas famílias. Sobre o pagamento de janeiro, olha só, o governo já tem a continuação dos 400 pronta, porque o próprio texto que viabilizou em dezembro diz que o ato do Poder Executivo poderá prorrogar a concessão do benefício extraordinário até dezembro de 2022. Esse ato que eles vão fazer. O calendário já está sendo finalizado. Faltam detalhes sobre o retroativo e as novas inclusões. Esses dois pontos aqui vão depender exatamente se o governo vai utilizar 54,6 bilhões ou se eles não vão conseguir derrubar aquele ponto do Senado e terão que utilizar 62,2 bilhões. Se for mais dinheiro, dá para pagar mais pessoas. Só que a fila vai existir de qualquer forma. Como assim vai existir fila? Ano que vem, esse orçamento vai ser utilizado a partir de janeiro,
vão incluir novas famílias, só que tem muito mais famílias que precisam receber do que essas inclusões vão proporcionar. Eles querem chegar a 17 milhões de famílias beneficiadas. Só que é provável que tenha aproximadamente 20 ou até mais de 20 milhões de famílias que teriam direito ao Auxílio Brasil. Essas pessoas vão ter que ficar na fila. E essa definição do dinheiro vai também interferir em quantas famílias eles vão conseguir incluir. Por exemplo, essa sobra de um pouquinho mais de 7 bilhões poderia ser suficiente para pagar, sabe o quê? O retroativo de novembro das famílias que receberam menos de R$400. Então a gente torce para que a Câmara dos Deputados mantenha todo esse dinheiro da PEC dos precatórios direcionado para o Auxílio Brasil. Mas é isso que falta definir. Teremos sim 400 em janeiro até dezembro de 2022, tá bom? Ficou claro? Então deixa o like e faça inscrição. Muito obrigado e até a próxima.